Olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal e hoje eu vou contar pra vocês o pior perrengue que eu tive na Europa. Ah, Tudo começou em Roterdã, na Holanda, e eu estava indo para Turim, na Itália, para depois ir para França. Sim, era um trajeto muito longo e tava tudo certo, assim, não tinha reais motivos para isso dar errado. Enganada eu estava. Uma viagem que era pra eu sair assim 4 horas da tarde de Roterdã e chegar 8 horas da manhã em Turim, na verdade, durou um pouquinho mais do que isso. Se tornou uma viagem de 30 horas. 30 horas, gente. Vamos lá, vamos contar como é que esse perrengue aconteceu. Eu saí de Roterdã pra ir primeiro pra Bruxelas lá na Bélgica. Sim, gente, vários países. É até estranho falar isso, porque é uma coisa colada na outra, mas era assim que tinha que ser. O ônibus que eu peguei, ele fazia uma pausa em Bruxelas e daí depois ele ia pra Turim. Até aí tudo bem. Só que quando eu cheguei pra pegar o meu ônibus, tudo bem, ele atrasou ali uns 10 minutos, 5, 10 minutos, tudo bem ali, beleza. Pegamos a estrada de Roterdã até Bruxelas, só que o ônibus demorou quase 3 horas a mais para chegar em Bruxelas. E aí, eu tinha um espaço de 2 horas para fazer a minha conexão de um ônibus para o outro. Só que quase 3 horas de atraso, então eu perdi a minha conexão. Até aí tudo bem, porque tava de dia ainda, tinha como resolver, assim, era já tarde da noite, mas já era quase no verão, que é quando tem sol até bem tarde. Só que, gente, eu fui falar com o moço, e aí a única opção que ele me deu foi ir pra Paris e depois pegar o ônibus pra Turim. Só que eu chegaria em Paris 3 horas da manhã, na gare de Bercy. Pra quem não sabe, né, Paris já não é uma das cidades mais seguras da Europa. E Bercy, em especial, uma região de Paris, que você não vai querer estar lá de noite. Você não quer estar lá, às vezes, nem de dia, né? Quando eu ia pegar ônibus lá, ficava assim, gente, que absurdo. De dia eu já ficava, meu pai amado. Imagina de madrugada, 3 horas da manhã, pra ficar lá esperando até 9 horas da manhã. O 9 horas da manhã até que tudo bem. O problema era de tipo assim, de 3 até umas 6, que não ia ter tanto movimento assim. Aí eu falei assim, eu não vou, preciso achar outra solução. E aí ele falou, você pode pegar o trem, depois você tenta reembolso com a companhia que eles te pagam. Ainda bem que eu não segui esse conselho, porque o trem tava super caro e eu não ia... Eles acabaram não me reembolsando depois, isso foi lá na frente, né? Mas eu decidi não pegar, porque eu falei, cara, vai ser mais perigoso se eu for pra Paris. Eu tô temendo pela minha vida, eu prefiro não ir. Então eu decidi pegar um outro ônibus pra Paris ou pra Milão. E aí ele falou, não, você não pode, tem que pegar ou esse ou nenhum. Aí eu falei, não vou comprar outro por fora então. E aí eu comprei uma passagem de ônibus pra Paris, que ia sair da Bélgica de ali 1 hora da manhã. O que já era muito ruim, mas era melhor do que estar em Bercy de madrugada. Pra chegar em Paris 8 horas da manhã. Aí ali no desespero, gente, eu tava desesperada, eu comprei a passagem e fiquei esperando. E aí cada vez menos gente na estação, cada vez menos gente. E aí deu a hora do ônibus e aí eu vi que não tinha ninguém. E aí quem tava lá tava indo embora, eu falei, tem alguma coisa errada. Tinha uma coisa muito errada. Eu não sabia, eu não conheço Bruxelas, mas não era naquela rodoviária. Era em outra rodoviária. E aí ainda tentei pegar o Uber, peguei o Uber, cheguei lá, não tinha mais um ônibus. Ele já tinha ido embora, tipo, assim, tinha 5 minutos que ele tinha partido. Gente, pensa no meu desespero. Eu falei assim, eu não acredito que eu vou ter que virar a noite em Bruxelas, com todas as minhas malas. Assim, tudo que pertence a mim, tudo, absolutamente tudo. Meu MacBook, meu iPad, minhas roupas, meus documentos, eu que sou a coisa mais importante. E aí
eu fiquei desesperada. Aí é só, eu liguei pra minha mãe no Brasil, comecei a chorar. E aí eu liguei pro meu namorado, comecei a chorar. Ele falou, não, calma, vamos achar uma solução. Você tá aí já na outra rodoviária, tenho certeza que vai ter outro ônibus pra Paris. E tinha. Então comprei um ônibus pra Paris. Felizmente esse também chegava ali por volta de 8 horas da manhã. Então peguei esse ônibus, fui pra Paris, já entrei no ônibus assim, gente, chorando, consegui chegar em Paris. E aí no caminho de Paris, eu ainda tinha que chegar na Itália, pra depois chegar no interior da França. Aí, tudo certo aí. Cheguei em Paris, até porque se eu tivesse algum problema em Paris, eu tenho amigas em Paris, e eu fiquei assim, não, se eu for para Paris e nada der certo, eu ainda consigo ir pra casa de alguém. E aí eu fui e comprei a minha passagem pra ir pra Turim. Cheguei, peguei o ônibus, tudo certo, foi só 1 hora de diferença, passei o dia inteiro viajando, dormi no caminho quase todo. Cheguei ali na fronteira, mais ou menos, da França e da Itália. E aí aí o ônibus foi parado. O ônibus foi parado pelo controle de fronteira italiano. E aí eles foram checar os documentos de todo mundo. Tiraram todas as coisas do ônibus. Inclusive, eu com meu visto, sabe? Tipo, tudo certo. Eles começaram a fazer um monte de pergunta pra mim. Como se eu estivesse passando, sabe, na imigração na Inglaterra. E eu fiquei assim, super. Mano, mas meu visto é francês. Todo o espaço aqui da União Europeia, espaço Schengen que a gente fala. Eu posso circular por ele, tipo, por que que você tá fazendo tanta pergunta pra mim? Aí no fim tinha uma pessoa lá que teve problema com o documento e a gente ficou uns 40 minutos parados. E aí era pra eu chegar em Turim umas 7h30 da noite, eu cheguei 8. E aí o próximo trem de Turim, né, pra fronteira com a França, porque era outra região, eu tava indo pra uma região muito isolada na França, que o caminho mais perto era ir pra Itália e depois voltar pra fronteira pela Itália. Aí eu cheguei lá, gente, e cheguei na Itália morta de cansada, morta de fome, sentei. Falei assim, gente, preciso comer alguma coisa. Comi nada o dia inteiro. Comprei uma coisa, foi super engraçado. O pessoal viu lá que eu era brasileira e começaram a ser super gentis e abertos comigo, falando, ah, Neymar, Neymar. E eu não entendia quase nada do que eles falavam, porque o sotaque italiano e inglês, pelo menos o deles, era muito forte. E aí eu falei assim, tem hora que eu não sabia mais como falava. Se eu falava inglês, se eu falava português, se eu falava francês. Aí no fim deu certo, comi, dei uma relaxada e falei assim, ai, vou chamar Uber agora pra ir pra estação de trem, porque eu vou pegar o trem de 8h30 que vai chegar, aliás, vou pegar o trem de 9 que vai chegar na fronteira 10h30. Ninguém me avisou. O vídeo cortou, gente, mas não existe Uber na Itália. Não existe Bolt, não existe nenhum aplicativo de, entendeu? De corrida na Itália. O desespero foi tão grande que até a câmera parou de gravar. E eu gritando na rua, porta nova, táxi, porta nova! Eu, gente do céu, tinha séculos que eu não tinha que gritar na rua assim. A Itália mexeu comigo, viu? A Itália mexeu comigo de jeito diferente. Aí, deu certo. Paguei, sei lá, uns 10 euros de táxi. E aí comprei a passagem de trem, que era 7 euros mais ou menos, até a fronteira, 1h30. E vai lá, deu tudo certo. Graças a Deus, deu tudo certo. E aí eu cheguei na fronteira, tipo, 10h30 da noite. Ou 10 da noite, não lembro agora. E a família tava lá me esperando. Eles eram uns queridos, assim. Eu lembro que quando eu encontrei com eles, assim, pessoalmente, aí tinha um cachorro dentro do carro, e eles abraçados no cachorro, e aí o bebezinho dormindo, eu falei assim, eita, aqui vai ser bom, tô em casa. E realmente, foi a melhor experiência da minha vida. Mas eu confesso que eu pensei em desistir de ir pra lá, porque, gente, esse perrengue foi difícil. Isso que ainda tem uns detalhes que eu omiti, porque senão eu vou ser cancelada no YouTube. Mas, enfim, a minha viagem era de Roterdã até Turim e de Turim pra fronteira e da fronteira pra cidadezinha que eu fui, que era Valoise, Pelvoux, a cidade que tem o meu coração, meu lugar
preferido na França, um lugar que, ai, sério, se eu pudesse eu morava lá pra sempre. E foi isso, gente, um pouco dessa história de muito perrengue que eu passei, 30 horas viajando e com muito medo de perder todas as minhas coisas, de ser roubada na Bélgica, mas deu tudo certo no final, depois de muito cansaço. Eu lembro que eu cheguei lá, eu nem comi nada, eu só dormi.